tema da mensagem de hoje, do meio da tempestade. Se você quiser deixar aberto o seu livro, no livro de Jó, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Do meio da tempestade é uma referência, né, ao livro de Jó, quando Deus fala com Jó do meio da tempestade. Ok? O livro de Jó começa com uma conversa daquelas, né, entre Deus e Satanás. Se você olhar o começo do livro aí, você vai ver que ele começa com uma conversa meio estranha, né? Parece Satanás sei lá da onde, e começa ali Deus ter uma conversa, um bate-papo ali com ele. E basicamente ali essa conversa do que está registrado, ela aponta que existia ali um desafio, em que Deus ele afirmava que aqueles que são seus, aqueles que pertencem a Deus, amam a Deus e seguem a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele é na essência. E Satanás retruca a Deus dizendo que não, que na verdade os que pertencem a Deus só amam a Deus porque Deus os cerca, porque Deus os abençoa, porque Deus os prospera, em especial Jó, que era, segundo o relato, um dos homens ali mais prósperos do seu tempo. Então Satanás está dizendo, olha, o ser humano só te ama porque você dá tudo para os seus filhos. Experimenta tirar para você ver se eles não vão virar as costas para você e te abandonar. E o escolhido para tirar a prova dos 9 foi justamente Jó. O felizardo da vez. Só que Jó não sabia de absolutamente nada do que estava acontecendo. Jó estava vivendo a sua vida normalmente, e essa situação toda estava acontecendo aí nas regiões espirituais. E o texto, então, mostra que, depois de Satanás lançar esse desafio a Deus, Satanás impõe um sofrimento extremo a Jó. Satanás tira tudo que Jó tinha de bom, todos os seus filhos, todo o seu patrimônio, toda a sua saúde. Então a vida de Jó muda completamente de um segundo para o outro. De um segundo para o outro, Jó não conhecia mais, já não existia mais o mundo como Jó havia conhecido. Ele não tinha mais nada. Mas nada, nenhum motivo, ele não tinha mais, aparentemente, mais nada para seguir. Tudo tinha acabado, de um segundo para o outro. E se você continuar a leitura do livro de Jó, você vai perceber que então a maior parte do livro do texto, passa descrevendo Jó e os seus amigos conversando e lançando argumentos e contra-argumentos na tentativa inútil de se encontrar a causa daquele sofrimento que Jó estava passando. O livro inteiro, na sua grande parte, é uma conversa entre os amigos de Jó e ele na tentativa de se achar a raiz do problema. E não encontram absolutamente nada. Em outras palavras, esse livro, essas conversas que temos ali registradas, são a tentativa que eu e você, muitas vezes, temos de tentar encontrar a razão dos nossos problemas. Nós colocamos raciocínios e pensamentos e argumentos que saem do nada e chegam a lugar nenhum, e nós vamos tentando achar a causa de todas as coisas, e na maior parte das vezes nós não conseguimos chegar a nenhuma conclusão. É isso que o livro retrata. Eles ali tentando, a todo custo, explicar os porquês da vida, o porquê as coisas acontecem do jeito que acontecem, e ninguém consegue chegar em lugar nenhum. E Deus está olhando aquilo. E ao que parece, Jó e os seus amigos tinham uma única lente para enxergar a vida. Que lente era essa? A lente da ação e da recompensa. Se eu sou bom, Deus me recompensa. Se eu sou mau, injusto, então Deus me pune. É assim que eles pensavam. Os argumentos vão todos nesse sentido, e Jó também pensava dessa forma. Olha, se Deus é justo, logo Ele não pode permitir um sofrimento desse tamanho na vida de um homem justo. Porque se isso está acontecendo na sua vida, Jó, então quer dizer que você tem algum pecado oculto, não é possível? Quer dizer que você fez alguma coisa contra Deus que ninguém está sabendo e você não está confessando. Quer dizer que, de alguma forma, então, você está sendo um hipócrita. Algo em sua vida tem que estar errado para tudo isso ter acontecido. Você perdeu todos os seus filhos. Você perdeu toda a sua saúde.
você perdeu todos os seus bens de uma hora para outra. Não é possível que Deus não está dizendo alguma coisa para você. Alguma coisa você fez para Deus, porque Deus é justo e Ele abençoa os justos e pune os injustos. Assim pensavam Jó e os seus amigos. Tanto é assim que Jó passa o livro inteiro dizendo: eu não fiz nada. Eu não fiz absolutamente nada. Eu não tenho culpa. Eu não mudei nada em minha vida para ter acontecido isso. Ou seja, qual que é o pensamento deles? Que se eu fizer tudo certinho, que se eu fizer as coisas de acordo com o que Deus manda e me afastar do mal, então Deus obrigatoriamente vai me abençoar. E se eu for uma pessoa má, então obrigatoriamente eu serei punido por Deus. É por isso que na cabeça deles nada fazia sentido daquilo. Porque se Jó era justo, não tinha razão de ser para aquilo estar acontecendo da forma como estava. Na cabeça quadrada de Jó era assim que funcionava. Era só essa lente que eles tinham para enxergar a vida. E, obviamente, não funciona, não explica todas as coisas. Nós sabemos disso. Mas até que em determinado momento, Deus está vendo tudo aquilo, e devia estar rindo de todos aqueles argumentos, de todas aquelas tentativas de explicar o porquê. E Deus, então, do meio da tempestade, Deus responde a Jó. Que maravilha. Do meio da tempestade, Deus fala. E nós podemos ler esse livro de uma forma poética, porque essa tempestade representava realmente o poder de Deus, mas também representava a situação tenebrosa que Jó passava. Do meio da tempestade de Jó, Deus fala. Nós temos um Deus que fala na calmaria, mas também temos um Deus que fala conosco do meio das nossas tempestades que enfrentamos. E isso me lembra um texto maravilhoso dos Evangelhos, em que Deus estava dormindo num barco, no mar da Galileia, e uma tempestade vem sobre esse barco. E esse barco quase naufraga. E os discípulos, então, desesperados, já perguntando se Deus não se importava com eles, onde Deus estava com a cabeça, que estava dormindo. Então, do meio da tempestade, Deus levanta, dá uma bocejada, que ele estava com sono, e fala: olha, acalma a tempestade, tudo fica calmo. Quando Deus fala conosco, do meio da tempestade, tudo fica em paz. Primeira coisa do texto: acalme-se. Deus é melhor planejador que você. Amém? Nós percebemos um Deus que não se importa em falar conosco do meio da nossa tempestade. Nos nossos piores momentos, Deus não se importa em tratar conosco. E o interessante é que quando Deus fala conosco do meio da tempestade, Ele muda algo em nosso coração que não poderia ser mudado na calmaria. Coisas maravilhosas acontecem quando Deus fala conosco nesse momento. E Jó passou, obviamente, por um sofrimento extremo e nos ajuda a enfrentar o nosso sofrimento de hoje. Mas mais do que isso, Jó nos ensina a lidarmos com o Deus que fala conosco no meio das nossas tempestades. Porque esse livro é sobre como lidar com Deus em nossos sofrimentos. E nós vamos apreciar então essa obra de arte em forma de texto, amém? Nós vamos ver aqui o que você precisa saber, você que está enfrentando uma tempestade, o que é que você precisa saber para enfrentar biblicamente o seu sofrimento. Abra comigo aí, Jó capítulo 38, do 1 em diante, por favor. Diz assim, a revelação escrita. Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade. Disse ele: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Até aqui. Quando nós sofremos algo intenso, a primeira pergunta que vem à nossa cabeça é: por que comigo, Senhor? Por que isso foi acontecer comigo? É a primeira pergunta que vem. Está tudo certo, Deus não fica bravo conosco, com os nossos lamentos, como não ficou com Jó. Por que, Senhor, é a primeira pergunta. Só que o texto mostra que essa pergunta é uma pergunta errada.
Porque do meio da tempestade, não somos nós quem perguntamos a Deus. É Deus quem nos questiona, na verdade, como o texto diz. Eu vou fazer perguntas e você me responderá. Do meio da tempestade, Deus aparece e diz a Jó: eu vou te perguntar, Jó, prepare-se como simples homem que você é, e você vai me responder. Jó já tinha passado por tudo aquilo que a gente conhece. Todos esses sofrimentos que nós falamos. Nós não sabemos o tempo que durou isso. A hora que Deus aparece, eu tenho certeza que Jó pensou: graças a Deus, agora eu vou ter respostas. Até que enfim. Só que sabe o que Deus faz? Ele despeja 489 perguntas na cabeça de Jó, do tipo: onde é que você estava, Jó, quando eu comecei tudo? Responde para mim. A hora que Jó acha que Deus vai revelar o porquê que tudo aquilo está acontecendo, porque lembra que na cabeça de Jó, se ele fazia o sacrifício certinho, tudo que tinha que ir bem, e se ele não fizesse, que tudo tinha que ir mal, então aquilo não estava encaixando na cabeça quadrada dele e dos seus amigos. Não estava batendo aquilo lá. E aí bom, agora eu vou ter uma resposta. E Deus faz 400 perguntas daquele tipo que você vê aí para Jó. Onde é que você estava? Por acaso você pode domar os animais marinhos? Por acaso você consegue fazer todas essas coisas que eu fiz? Para você estar questionando tudo isso? Onde é que você estava quando tudo começou, Jó? Quando eu lancei os fundamentos da terra? Fala para mim. Se você sabe tanto de todas as coisas. E Deus, ele não fala uma palavra sequer sobre o sofrimento de Jó. Em todas essas perguntas que Deus responde. O que isso nos mostra, irmão? Quando nós estamos passando por um sofrimento grande e a nossa tendência é perguntar o porquê, geralmente Deus nos dá uma invertida e responde com uma pergunta. É como se Deus dissesse: por que ao invés de você perguntar a causa do seu sofrimento, você não me responde primeiro como você vai lidar com o sofrimento que te sobreveio? Assim como ele fez com Jó. Geralmente Deus responde respostas, não perguntas. Deus responde como respondemos a Ele em geral. O texto mostra que quando Deus fala com Jó, ele não responde, ele só pergunta. Ou seja, o que Deus está fazendo? Ele está levando Jó para um lugar diferente. Do mesmo jeito que Deus, quando estava naquele barco no mar da Galileia, no meio daquela tempestade que os discípulos estavam apavorados, já perguntando para Deus se Deus não se importava que eles morressem. Senhor, você não se importa conosco, nós estamos aqui naufragando, você está dormindo. Que desleixo é esse, que desprezo com a nossa vida? Você está passando pelo sofrimento, você está dizendo: Senhor, você não se importa, você não está vendo, você é cego. Não está vendo o que eu estou passando? E Jesus está dormindo, Deus está dormindo no barco. Mas quando Jesus acorda, ao invés de parar a tempestade de uma vez só, antes ele conversa, ele faz perguntas aos discípulos. O que Jesus pergunta aos discípulos? Vocês não têm fé? Eu fico pensando, isso é hora de perguntar um negócio desse? No meio do naufrágio, as ondas batendo, e eles eram experientes navegadores, pescadores desde sempre. E ao invés de Deus parar o negócio, ele está perguntando se não tinha fé. Isso é lá a hora de ficar questionando. Mas no meio da tempestade, não somos nós quem devemos perguntar a Deus. No meio da tempestade, é Ele quem nos pergunta primeiro. É Ele quem nos pergunta. Isso diz muita coisa sobre como devemos encarar. Você vai ficar sem resposta se ficar perguntando a Deus a causa do seu sofrimento. Mas se você parar de perguntar e ouvir a pergunta que Deus tem a fazer a você do meio da sua tempestade, você vai ficar satisfeito. E a pergunta que Deus te faz é: você vai enfrentar o seu sofrimento à maneira de Deus, com confiança, lançando sobre Ele a sua ansiedade, ou você vai enfrentar o seu sofrimento à maneira de Satanás, no desespero profundo e numa loucura sem fim, sem ter a menor confiança? Como você vai enfrentar? Esse era o desafio que estava sobre a cabeça de Jó. O que Deus estava dizendo a ele é: como você vai enfrentar tudo isso? Se a minha maneira ou se a maneira de Satanás, porque o desafio era entre Deus e Satanás. O desafio era muito maior que Jó, e perceba que
A causa do sofrimento de Jó era justamente esse desafio. Só que perceba que Jó não tinha a menor ideia da causa do sofrimento dele. Porque ele não participou da conversa entre Deus e Satanás. Tudo aquilo estava acontecendo, mas ele não tinha a menor ideia. Ele não tinha como saber. Agora, perceba que o mais importante do livro não é que Jó soubesse a causa, e provavelmente ele nunca ficou sabendo, porque o texto não revela que Deus falou para ele. Deus não aparece para ele e fala, ó, Jó, você passou tudo isso, porque eu tinha um desafio lá com o diabo, filho, e tudo mais, fica firme aí. Deus não fala isso para ele. Deus não revela para ele. Assim como provavelmente não vai revelar para você a causa do seu sofrimento, a não ser que você tenha dado causa a ele, né? Porque se você deu causa do seu sofrimento, você sabe muito bem de onde veio, mas fora isso, provavelmente Deus não vai te falar, porque o sentido do sofrimento não tem nada a ver com a causa dele. O sentido do sofrimento está na forma como nós respondemos a Deus e não saber a causa dele. A questão de Jó não era saber de onde veio o sofrimento, era responder corretamente o que tinha vindo sobre a vida dele, e ele não tinha controle sobre isso, porque nós não temos controle sobre o mal que sobrevém a nós. Nós não temos controle muitas vezes sobre as tragédias que vêm, mas nós não precisamos saber por que elas vêm. Causa não tem nada a ver com sentido. O sentido do nosso sofrimento é continuar adorando a Deus e amando a Deus, ainda que Ele nos tire tudo. Porque o desafio que estava sobre a vida de Jó era exatamente esse. A honra de Deus era provar que Jó, logo toda a humanidade, representada em Jó, eu e você, amamos ao nosso Deus, ainda que Ele nos tire tudo. Que nós amamos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá. Portanto, se você muda o seu amor com Deus enquanto você está sofrendo, você está dando a vitória do desafio a quem? A Satanás. Satanás está olhando para Deus dizendo, está vendo? Eu disse que eles só te amam porque você dá tudo para eles. Mas quando você enfrenta a sua luta, amando a Deus do mesmo jeito de quando você é abençoado, você está dizendo a Satanás, quem tem razão é Deus. Eu o amo independente de qualquer coisa que possa me acontecer. O meu amor por Deus também é incondicional dentro das limitações humanas. Jó sofreu, se lamentou, mas não abandonou a Deus. Qual que é o sentido do seu sofrimento? Provar que Deus está certo e que Satanás está errado, porque esse desafio continua vivo há mais de 3.000 anos. Satanás acorda todos os dias e diz para Deus, o seu povo só te ama porque você o cerca. E nós estamos aqui para provar que nós amamos a Deus independente do que Ele possa nos dar. Essa é, em última análise, o desafio. Nós temos que vencer o mal que está fora e vencer o mal que está dentro. Nosso Senhor venceu na cruz o diabo. E nós continuamos lutando contra o mal até o final. No texto era Jó quem defendia a honra de Deus. Hoje somos eu e você quem defendemos. E a única forma de provarmos que amamos a Deus, sem nenhum interesse, é quando continuamos amando a Ele mesmo em meio ao nosso sofrimento. Essa é a prova da nossa fé. Então, primeiro ponto, do meio da tempestade, não somos nós quem questionamos a Deus, é Ele quem nos pergunta. É Ele quem fala conosco. Se você ouvir a sua voz no meio da sua dificuldade, você ficará satisfeito. Se você insistir em suas perguntas, provavelmente você ficará sem resposta. Nós não temos explicação para tudo. Nós não sabemos o porquê que acontece em nossas vidas acontece. Nós não temos ideia. Eclesiastes diz que coisas ruins acontecem com pessoas boas e nisso não há a menor explicação. Nós precisamos ouvir o que Deus nos pergunta em meio à nossa dificuldade. Você sabe que tem um psiquiatra famoso, Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra, ele é judeu, morava na Áustria, e ele foi recolhido à prisão por Hitler, na época do Holocausto.
Ele passou por 3 campos de concentração, ele perdeu toda a sua família, perdeu sua esposa das mãos de Hitler, foi prisioneiro, perdeu seus títulos, perdeu seu nome, porque os prisioneiros perdiam o nome, ganhavam um número. Um sofrimento extremo, ele saiu do campo de concentração pesando 30 quilos. E ele já era psiquiatra na época em que ele foi recolhido à prisão. E ele percebeu, ele já tinha uma teoria, e ele percebeu que era uma oportunidade para ele colocar à prova essa teoria. A terapia dele está toda ligada à questão do sentido da vida. E ele dizia o seguinte, ele tinha uma fórmula, que desespero é igual sofrimento sem sentido. No campo de concentração, ele colocou à prova o que ele ensinava para os seus pacientes. E ele disse que ele somente conseguiu sobreviver ao campo de concentração de Hitler, aquele sofrimento extremo, porque ele encontrou um sentido naquilo. E o sentido dele era justamente colocar à prova a sua tese, e depois ajudar pessoas no campo de concentração e ajudar pacientes que tinham perdido completamente o sentido da vida por conta do desespero, do sofrimento que não fazia sentido. Ele entendeu, ele que também era judeu, do mesmo povo que Jó, um povo sofrido por toda a história, o povo de Deus. Ele entendeu que desespero é igual sofrimento sem sentido. Sentido não é encontrar a causa do sofrimento. Sentido está em como você responde ao seu sofrimento, se biblicamente ou dando razão a Satanás. Então, se a enfermidade chegou, se a ansiedade chegou, qual que é o sentido dela? Nós não sabemos a causa muitas vezes, mas qual que é o sentido? Onde você vai encontrar sentido para aquilo? Se você lançar elas nas costas do Senhor. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Se a enfermidade chegou, nós não sabemos a causa dela, muitas vezes. Mas nós temos um Deus que é o Deus de toda graça. O Deus que curou aquele leproso. Eu me lembro daquele texto em Marcos maravilhoso, em que o leproso chega para Jesus e fala, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E ele diz, eu quero te curar. Aí estava o sentido daquilo. Servir para a glória de Deus. O sentido nunca vai estar numa pergunta que você faz, você precisa inverter isso. O sentido está na resposta que você dá àquela situação específica de uma forma bíblica. É aí que vai estar o sentido de tudo que nós passamos. É como respondemos. Por isso é que Deus é quem nos pergunta. É por isso que Deus responde respostas e não perguntas. Amém? Precisamos encontrar isso para que o sofrimento não seja debaixo de um desespero. Ponto 2. Abra aí, Jó 40, a partir do verso 1. Jó 40, a partir do verso 1. Depois, o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Prepare-se como simples homem que é, e eu lhe farei perguntas e você me responderá. Deus fala de novo, né? Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? O seu braço é como o de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele? Isso me lembra aquele texto em que Jesus fala aos 2 discípulos que queriam sentar um à direita e à sua esquerda. E ele fala, por acaso vocês podem beber do mesmo cálice que eu vou beber? Existe uma diferença entre nós e Deus. Jesus não é nosso parça. Jesus é nosso Senhor. Uma diferença. E do meio da tempestade, Deus mostra que sua justiça é muito superior à nossa. Quando nós sofremos algo intenso, algum sofrimento intenso, a primeira pergunta é por que, Senhor, comigo? A primeira é essa. Mas a segunda é nós afirmarmos, que não é bem uma pergunta, mas é uma afirmação. Nós dizemos, não é justo. Por que comigo? Não é justo. São as duas coisas que geralmente nós falamos. Nós já pensamos assim, tanta gente ruim no mundo, né? E foi acontecer comigo, que sou tão maravilhoso e tudo mais. Nós pensamos assim. Perceba que Jó não via sentido em seu sofrimento, porque além das perguntas erradas que fazia, e das suas lentes erradas, e além das suas lentes erradas, ele concluía coisas muito fora do padrão de Deus.
né, ele tinha algo que nós podemos chamar de teologia da retribuição, né, que é aquela coisa que Deus só retribui ao que nós fazemos. Nós já falamos sobre isso. Um Deus justo que abençoa o justo e amaldiçoa o injusto. Só que o que Jó não entendia é que a justiça de Deus é capaz de abençoar injustos. Porque se ela não fosse capaz de abençoar injustos, ninguém nessa terra seria abençoado. Porque Jó tinha um pensamento ainda daquela história de que ele era justo e os outros não eram. Jó não via a si mesmo de um jeito que ele se considerava injusto. Na cabeça de Jó e dos seus amigos, por conta da justiça que eles praticavam, por conta da religião que eles praticavam, eles entendiam que eles mereciam de Deus algumas coisas. É muito provável isso. Né? Então eu faço tudo certinho, todo sacrifício certinho, eu cumpro tudo, então Deus vai ter que fazer assim. Era assim que o pessoal pensava. Então nós somos os justos e quem não faz isso são os injustos. Então sobre nós é bênção e sobre eles não é. Só que isso é uma visão muito pequena sobre Deus e muito pequena sobre si mesmo. Não explica todas as coisas. Né? Não tem como. Ele não estava entendendo que a linha que a justiça de Deus coloca todos nós como injustos. Lembra o apóstolo Paulo citando em Romanos o profeta Jeremias? Olha, não há um justo sequer sobre a terra. Não há nenhum justo, ninguém que faça o bem, não tem. Não existe. Existe um ponto da justiça de Deus que ninguém. É claro que tem coisas boas e agradáveis aos olhos de Deus que fazemos, ok? Agora, do ponto de vista de salvação, de relacionamento com Deus, todos nós somos injustos, ninguém consegue chegar até Ele pelos méritos próprios. E Jó não estava entendendo que o relacionamento com Deus não se baseia em mérito. O relacionamento com Deus se baseia em justiça de Deus e em graça de Deus. Deus não tinha permitido aquela desgraça que sobreveio sobre Jó, que veio sobre a vida dele, é por conta do seu desempenho ruim. É por conta de algo que Jó tinha feito. Nós sabemos que não foi. O texto deixa claro a causa do sofrimento de Jó, não tinha nada a ver com ele. Aliás, o texto faz questão de relatar que Jó era justo, era um homem bom. Ele não fez nada de errado mesmo, para merecer aquilo. Só que ele não conseguia entender que as suas ações não tinham nada a ver com isso. E quantos que não pensam assim até hoje? Que se não devolve o dízimo aqui, Deus manda um tsunami na Ásia. Que porque nós fizemos alguma coisa, veio a Covid. Quantos não fazem esse tipo de teologia? Até é muito comum no nosso meio. E Deus está explicando para ele que o nosso relacionamento com Deus não se baseia nisso. Deus não trouxe aquela desgraça para punir a Jó e nem o abençoou depois, no final do livro, por conta de algo que Jó tenha feito. Ou seja, é uma questão de justiça e de graça. Justiça de Deus e graça. Justiça de Deus porque Ele pode fazer o que Ele fez. É justo. Nós somos filhos dele, é Ele quem nos ordena, é Ele quem nos questiona, não nós. E é por graça que Ele faz todas as coisas. E aqui, irmãos, nós precisamos tomar o cuidado em nossas vidas de não ligarmos o sofrimento que passamos a uma suposta ausência do amor de Deus em nossas vidas. Porque isso é um pensamento em uma linha de raciocínio teológica satânica, diabólica, macabra, que é a mesma proposta que Satanás faz ao nosso Senhor no deserto. Mateus 4. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Pula daqui do pináculo, me ajoelha e você vai tudo, porque onde já se viu o filho de Deus não ter o que comer, passar fome, onde já se viu um filho de Deus passar por dificuldades, onde já se viu um filho de Deus, que Deus permita que ele passe perigos aqui no deserto, aonde já se viu um filho de Deus ir para a cruz, se Deus o ama. É a linha do diabo pensarmos que o sofrimento que passamos está ligado à ausência do amor de Deus, porque não está. Está ligado ao nosso relacionamento com Ele de justiça e de graça. Então, no meio da nossa tempestade, nós precisamos lembrar o que nosso Senhor falou: nem só de pão vive o homem. No meio do nosso sofrimento, nós precisamos lembrar que Deus continua sendo justo, apesar de tudo que possa nos acontecer, como aconteceu com Jó.
O erro deles era pensar isso, que eles mereciam algo da parte de Deus. O erro de Jó era pensar, era ainda não conseguir enxergar que ele mesmo era injusto. Talvez o que Jó precisasse é o que todos nós precisamos para ver o reino, um negócio chamado arrependimento. Como ele diz mais tarde que ele se arrepende. Era enxergar a si mesmo para o lado de cada linha. Porque nós enxergamos alguns, quando algo ruim nos sobrevém, a gente faz uma separação, mas não é justo comigo, tanta gente ruim, a gente não faz isso? Mas nós precisamos pegar essa linha, porque a linha da justiça de Deus, ela é tão alta, é tão para cá, que inclui todos nós, nessa maldade. E aí nos deixa numa posição de não merecermos nada diante de Deus, de não termos direito nenhum sobre Ele. Nós nos esquecemos muitas vezes que todos os sofrimentos que passamos, na verdade, em última análise, a causa deles somos nós mesmos. Porque o nosso primeiro pai permitiu isso. Que o pecado entrasse no mundo e com o pecado a morte e todo tipo de sofrimento. No final das contas, os autores da tragédia, porque as pessoas perguntam, por que Deus permite isso? Por que coisas ruins acontecem no mundo? Porque nós fizemos isso. Essa é a resposta. O culpado somos nós. E realmente, diante de Deus, não existem direitos. Isso é uma verdade teológica inegociável. Nós não temos direitos nenhum diante de Deus. Só que graças a Deus que o nosso relacionamento com Ele não é só baseado na justiça dEle. É baseado também na sua graça. Nós temos um Deus que é justo, mas também que é gracioso. Um Deus que se lançou na nossa tempestade para que nós não precisássemos naufragar. A justiça de Deus vai muito além da nossa, porque o Filho não merecia ter passado nada do que Ele passou. Mas qual que era o sentido do sofrimento de Jesus? A troca do justo pelos injustos. Ele se lançar naquela tempestade da ira de Deus, para que eu e você jamais precisássemos entrar nesse mar. No mar da ira de Deus. Nós temos um Deus que não nos abandona. Um Deus que diz aquele doente terminal, aquele leproso, que estava com uma sentença de morte por conta da enfermidade: Senhor, se o Senhor quiser me curar, eu ficarei limpo. O que Jesus disse para ele, com toda a compaixão do mundo? Eu quero. Eu quero que você fique limpo. Porque a minha justiça não impede que a minha graça invada o mundo criado por Deus. Nós precisamos lembrar que do meio da nossa tempestade, você que está passando uma tempestade, que sim, a causa do nosso sofrimento é o nosso pecado, lá do primeiro pai, Adão, e todos os nossos depois. Mas o nosso Deus é graça também, e toda a maldição foi revertida na cruz do Calvário. E é só uma questão de tempo para que Ele enxugue dos seus olhos toda a lágrima. Disse um poeta cristão, toda dor é por enquanto. Toda dor é só por enquanto. Todas as nossas dores foram resolvidas na cruz. Todo o nosso pecado foi resolvido na cruz. Todas as nossas enfermidades foram resolvidas na cruz, porque por meio das suas pisadas nós fomos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisadas, a graça de Deus entrou por esse mundo. Pelas suas feridas, a graça de Deus invadiu de novo a criação, revertendo toda a maldição que estava sobre nós. Deus continua sendo justo, porque Ele trocou o justo pelos injustos. Terceiro ponto, abre comigo aí, Jó 42. Eu não tenho aqui, mas a mídia tem o versículo. Jó 42, do 1 em diante. Diz assim o texto, para a gente finalizar. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vou repetir. Sei que podes fazer todas as coisas, Senhor. Agora Jó está respondendo.
Deus perguntou para ele no meio da tempestade e agora ele está respondendo diferente. Não está mais fazendo pergunta. Ele está dizendo: eu sei, Senhor, que o Senhor pode fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum, Senhor. Jó está enfermo ainda, Jó não tem filho mais, Jó não tem mais... Ele está dizendo: nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Senhor. Agora eu estou entendendo, Senhor. Estou enxergando diferente. O Senhor me levou para um lugar que eu não conhecia, para um lugar de fé que eu não conhecia. Assim como no mar da Galileia, o Senhor levou os discípulos para um lugar de fé que eles não conheciam. No meio do sofrimento de Jó, Deus está levando e perguntando e trabalhando ele, e trabalhando a fé dele para um lugar que ele não conhecia. Ao ponto de ele dizer agora: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deu tudo errado para mim, mas nada pode ser frustrado. Nada. Mudou bastante o pensamento de Jó, hein? Depois de um passeio pelo deserto. E ele diz: tu me perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo, Senhor, é que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber, Senhor. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Eu te conhecia, Senhor, daquele jeito da retribuição. Eu te conhecia por meio da ação e recompensa. Eu te conhecia por meio da religião. Eu te conhecia de um jeito muito pequeno. E eu me conhecia também, Senhor, de um jeito muito pequeno. Mas agora, os meus olhos te viram. E é por isso que eu me arrependo no pó. Isso não é questão de tristeza, é questão de alegria. Senhor, meus olhos estão te vendo, eu me arrependi. Eu enxerguei o reino, porque ninguém entra no reino sem arrependimento e fé. Disse nosso Senhor. Do meio da tempestade, Jó vê Deus e fica parecido com Ele. O apóstolo João disse algo interessante lá. Em João 3,2 ele diz assim: quem vê a Deus é transformado. Presta atenção, irmãos. João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou totalmente o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Olhar para Deus nos faz ser como Ele. Você precisa saber que ao enfrentar o sofrimento que você está enfrentando, você vai conhecer a Deus de uma forma que você nunca pensou e você vai ser transformado em alguém que você não imaginava. Se você parar de perguntar e começar a responder o que Deus está te perguntando, como que você vai enfrentar isso? Você vai ser transformado em alguém que você nunca imaginou. O sofrimento que Jó passou permitiu que Deus desse a si mesmo a Jó. Revelasse a si mesmo. Os sofrimentos extremos, irmãos, têm o potencial de nos mudar para sempre. Depois que você passar essa tempestade que você passou, que você está passando, Deus vai te colocar numa forja tal que você vai olhar para trás e você não vai ter a menor ideia de como você enfrentou aquilo. E você vai olhar para Deus e para o mundo e para os homens e vai temer apenas ao seu Deus. Nenhuma circunstância mais será capaz de abalar a sua fé. Nenhuma circunstância mais será capaz de retirar o que Deus fez no seu coração ao te perguntar do meio da tempestade, ao te levar a uma fé que você nunca poderia ter na calmaria. Uma fé que você nunca poderia ter cultivado se o mar estivesse calmo. Se o mar da Galileia estivesse calmo, Jesus não teria como colocar a fé dos discípulos na sua palavra, porque ele tinha dito: vamos para outra margem. E é em cima dessa palavra que Jesus pergunta: vocês não creem na palavra? Porque ele disse: nós vamos. Vocês não têm fé na minha palavra? E Deus já nos disse que nós vamos chegar lá, na outra margem, se crermos nele. Deus não nos colocou nesse deserto chamado vida, depois de nos tirar do Egito, da terra do pecado, sem rumo. E Deus pergunta para você: você não crê que nós vamos chegar? Coloque-se em pé.
Feche seus olhos, vamos orar. Coloque-se diante de Deus. Coloque essa dificuldade diante de Deus. Deixa Deus te perguntar o que é que você vai fazer com ela. Se você vai responder com confiança ou com desespero. Deus está te chamando a responder com confiança, a não dar lado para o diabo, a honrá-lo, fazendo da sua vida um monumento a Deus, porque faz diferença para Deus. Como você enfrenta isso? É a oportunidade que você tem de fazer da sua vida um monumento a Deus, a forma como você enfrenta os seus sofrimentos. Se como um homem livre, ou se como um escravo de Satanás. Mas você não é um escravo de Satanás. Você é um filho de Deus. E sendo um filho de Deus, você tem toda a responsabilidade e toda a liberdade, por pior que seja o sofrimento que você está enfrentando, de responder a Deus biblicamente. E se você fizer isso, você vai encontrar o sentido do seu sofrimento, na resposta que você dará a Deus. Senhor, está aqui o seu povo. O Senhor sabe melhor do que ninguém o que passamos, Senhor. Porque o Senhor é um homem de dores, experimentado no sofrimento. O sofrimento extremo veio sobre a sua vida, Jesus. O Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece. Assim como Jó teve que enfrentar Satanás no deserto, o Senhor também enfrentou. E o Senhor venceu, assim como Jó venceu. Então nos dá a vitória, Senhor. Nos dá um pensamento correto. Nos dá uma maneira correta de enfrentarmos o sofrimento, da maneira que te agrade, Senhor. Na maneira como o apóstolo Paulo fazia, em que ele estava preso, mas ele se alegrava porque por meio do sofrimento dele o evangelho avançava. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar uma nova visão, Senhor, como Jó teve, e uma confiança que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Senhor. Nos dá essa confiança, coloca paz em nosso coração, nos dê a sabedoria do alto, Senhor, para resolver as questões dessa vida. E nos dá alegria, Senhor, em meio às muitas dificuldades, para que nós possamos honrar seu nome. E na medida da tua graça, opera o teu milagre em nós, Senhor. Traz a cura que precisa, Senhor. Traz a solução agora, Senhor, que precisa sobre o seu povo. Porque nós precisamos da sua graça, Senhor, para continuarmos a caminhar nesse deserto. É assim que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.